programa de hoje, o assunto é a recuperação de áreas degradadas. E para nos contar tudo o que é preciso saber sobre este tema, eu converso com a professora Tatiele Fenili. Professora, qual a diferença entre regenerar e restaurar uma área? Então, a gente tem, na verdade, três termos, para recuperação de áreas degradadas. Na verdade, quando a gente usa o termo recuperação, a gente está usando essas três denominações, mas tem diferença, né? Então, recuperar, na verdade, é a gente retornar as características de um meio que foi degradado, mas não necessariamente voltar às características dessa área original. Então, eu posso dar uma outra finalidade, mas recuperando a área. E restaurar, na verdade, a gente tem que voltar às características originais da área degradada. Então, tanto do ponto de vista biológico, físico, químico do meio, então a biodiversidade tem que voltar a ser o mais possível, o mais próximo possível do original. Isso. E regeneração, que você perguntou, é regeneração. E regeneração, na verdade, pode ser um processo natural que também vai voltar às características originais da área. Então, tem algumas diferenças, mas hoje em dia, no termo recuperação, envolve essas três denominações para retornar às características originais da área. Também conversamos com o professor Juarez Almonte para falar um pouco mais sobre esse assunto. Vamos acompanhar. Recuperação de áreas degradadas não é plantar mudinhas de plantas, não é por esse caminho. Plantar espécies vegetais é apenas uma ação dentro de um conjunto de tarefas muito mais amplo. O que nós temos que fazer é restaurar as funções dos ecossistemas e os serviços que os ecossistemas nos prestam. Por exemplo, perenidade da água, qualidade da água, contenção da erosão, retenção dos nutrientes no solo e vai por aí afora. Veja, os ecossistemas prestam um grande número de serviços de graça para nós. E quando nós falamos em recuperação, nós temos que efetivamente restabelecer essas funções dos ecossistemas que atendem à sociedade humana, que não é só plantar mudinhas de planta, entende? Então, nesse sentido, é muito, mas muito importante que haja uma profissionalização efetiva dos técnicos que trabalham com recuperação, para que eles tenham noção, não reducionista, mas uma noção mais sistêmica do que seja a recuperação de áreas degradadas, seja para fins biológicos, seja para estabilização física ou mesmo para remediação química. Professora, todos esses processos fazem parte da especialização que o Instituto está oferecendo para a recuperação de áreas degradadas? Isso, na verdade o curso ele aborda todo tipo de degradação, então desde áreas que são degradadas por mineração, restauração de taludes, então cortes para estradas, técnicas de nucleação utilizadas para áreas de preservação permanente, então tanto margens de rios como topo de morros, bioengenharias para tratar de algumas degradações que estão mais relacionadas com o solo, tipo erosão, que tipo de técnica que a gente pode utilizar para pelo menos cessar esse tipo de degradação. Além de análise da vegetação, análise de risco e toda a parte de legislação ambiental também. Professor, o curso começa com um diagnóstico, preparando profissionais para diagnosticar o grau de degradação de uma área, podemos dizer assim? Isso. Quem vai trabalhar com áreas degradadas, ele precisa primeiro fazer o diagnóstico, ou seja, entender que características daquela área foram alteradas, tanto características físicas, químicas, biológicas da área. Então a gente sempre inicia com esse diagnóstico para determinar depois qual seria a melhor forma ou a melhor técnica para recuperar essas áreas. Professor, em novembro a tragédia de 2008 completa 10 anos. O que nós aprendemos nesse espaço de tempo em relação à degradação e à recuperação de áreas degradadas? Então, em 2008, na verdade, o que ocorreu foi uma intensidade de chuva que não ocorre normalmente aqui na região. E nós temos aqui um tipo de solo que é bem característico de ocorrer esses deslizamentos que ocorreram em 2008. Então, a gente tem que se preocupar em manter essas áreas o mais possível com uma cobertura florestal, uma cobertura vegetal.
para tentar então fazer com que essa água infiltre no solo e, em vez de ocorrer, né, um deslizamento ou perda desse solo, a água então infiltra e a gente não tem um tipo de degradação tão intenso, né? Apesar de qualquer forma, a gente tem uma erosão natural, mas não teria um efeito tão drástico, tão dramático como foi. Sim. A gente vive uma primavera, um início de primavera, ao que tudo indica, chuvoso, né? É importante quem mora perto de encostas, por exemplo, ficar de olho na movimentação do solo? Sempre independente, né? Choveu, tem que ficar de olho, professora? Geralmente quando chove muito, esses solos eles têm uma característica, né, de ter essa movimentação natural, mas quando chove muito, a probabilidade de um solo que está coberto, né, com um pavimento é mais propício a ceder e ocorrer algum escorregamento. Então, ficar de olho, observar a vegetação, é um indício já, a inclinação de árvores, né, que o solo está se movimentando. E, né, na área civil, principalmente se estiver ocorrendo alguma rachadura, ou mesmo no solo, se ele estiver sofrendo algum tipo de erosão. Porque a gente não está livre de que, né, não que uma nova tragédia aconteça, mas, né, deslocamentos de massa de terra podem ocorrer, né, dado até a característica do nosso terreno. Né? Isso. Quem também fala um pouco mais sobre isso é o professor Juarez. Aqui em Blumenau, nós temos alguns problemas muito sérios, que é principalmente a estabilização física das encostas. Essas que estão muito frequentemente, né, provocando esses escorregamentos, com resultados trágicos, perdas econômicas, perdas de vidas humanas. Neste caso, o que nós temos que fazer é recuperação física. Mas, veja, mesmo para a recuperação física, nós precisamos utilizar a engenharia natural, isto é, a revegetação, que é a melhor forma de estancar a erosão e os escorregamentos. Nesse sentido, a vegetação tem um papel importante, tanto na estabilização física, como na estabilização biológica. Professor, um outro aspecto do curso é a questão de preparar os profissionais também para o monitoramento dessas áreas. Isso também é importante? Geralmente quem vai fazer ou quem vai realizar os projetos, preparar os projetos para a recuperação de áreas degradadas, eles precisam incluir dentro dos projetos a parte de monitoramento, mas nem sempre quem vai estar fiscalizando, né, entende sobre, né, os processos de recuperação ou restauração dessas áreas. Então é importante esse monitoramento para mostrar depois o quanto essa área realmente foi recuperada. E a responsável pela fiscalização é a Polícia Ambiental. A Brenda conversou com representantes do órgão para saber como isso acontece. O sargento da Polícia Militar Ambiental, Edmilson dos Santos, explica que são as atividades do ser humano que fazem com que uma área se torne degradada, por causa de atividades como terraplanagens, queimadas e desmatamento. A Polícia Militar Ambiental é o órgão que cuida da fiscalização desses locais. O que determina a nossa fiscalização, né, são baseados em leis. Né? A Polícia Ambiental, ela fiscaliza só a base de leis, projetos, instrução normativas, INs, né, que seria a instrução normativa, o decreto e leis. A Resolução 04 de 2011, ela determina o PRAD, o Programa de Recuperação de Área Degradada. Esse projeto de recuperação, ele especifica algumas normas, alguns itens em que a Polícia Ambiental segue as determinações dessa instrução. A Polícia Militar Ambiental cuida de 16 municípios do Médio Vale do Itajaí. São 160 áreas fiscalizadas e 66 áreas degradadas que já foram recuperadas. Quando a gente recebe uma denúncia no pelotão, ou até mesmo na fiscalização, a gente vai na área e verifica primeiro se existe o proprietário.
Tendo o proprietário, a gente questiona sobre o licenciamento ambiental. Possuindo a licença, verifica se a licença está ok. Não tendo licença ambiental, a gente faz todos os procedimentos de medição, a medição da área, verificação de se é em APP ou não, o tipo de vegetação, se é nativa ou exótica. Se você acha que tem uma área degradada perto da sua casa, é possível fazer uma denúncia pelo telefone 3378-8480 para informar a irregularidade. A partir da hora que a fiscalização foi no local e verificou que existe uma degradação, começa-se com o processo, com o auto de infração. O auto de infração é a peça inicial da fiscalização. Você faz propriamente multa dita, né? E a partir de ali é feito um processo administrativo. Esse processo, baseado nas leis ambientais, é feito uma recuperação da área através da resolução da Instrução Normativa 04 do IBAMA, onde caracteriza os tipos de vegetação, o tipo de plágio para ser apresentado para nós aqui do pelotão. Bom, professor, a participação da Polícia Ambiental é fundamental, né, nessa fiscalização para que a gente consiga, né, preservar o máximo que a gente ainda tem aí de áreas, né? É isso mesmo. Por isso que nessa especialização a gente abriu bastante para os profissionais dessa área também, para eles poderem entender esses processos para poder fiscalizar e realmente definir se a área foi ou está em processo de recuperação ou restauração. E no que implica desenvolver e executar, elaborar e executar um projeto de recuperação de área degradada? Então, os projetos, na verdade, eles começam desde do diagnóstico, né? Então, a partir de um processo de degradação que ocorreu em uma determinada área, o profissional, então, ele é chamado para recuperar essa área e ele precisa desenvolver esse projeto. Então, primeiro definindo, né, no diagnóstico quais foram essas alterações que ocorreram, dentro do projeto já, e aí no projeto definindo quais ações vão ser tomadas ou quais as técnicas que vão ser utilizadas para recuperar, e depois o tempo, né, de monitoramento para se chegar a um resultado final de recuperação ou restauração dessa área. Isso tudo tem como base uma legislação, e essa legislação também faz parte dos assuntos abordados pelo curso, professor? Isso, a gente começa então com esse diagnóstico e legislação, então são, né, professores especializados na área de legislação ambiental, que começa ali, né, com o Código Florestal, nas áreas de preservação permanente, e várias outras, né, leis que envolvem a área de recuperação. E aí então depois é que a gente continua com as disciplinas envolvendo então técnicas para diferentes tipos, né, e processos de degradação. Nós estamos bem servidos de legislação ambiental, professora, como engenheira florestal? Eu acho que a gente está no caminho, né? Tem o próprio Código Florestal, ele é recente, mas ainda, lógico, né? A gente sempre precisa se atentar a isso e sempre buscar, né, leis que envolvam mais a área ambiental e que protejam mais esses ambientes, né? Além das leis, professora, precisamos também do bom senso, já que é a atividade humana que degrada essas áreas. Por isso que o conhecimento de degradação dessas áreas e de recuperação deve começar lá com o pessoal o pessoal mais jovem, desde a parte de educação ambiental, mostrando, né, quais são os tipos de degradação e como que a gente pode fazer para minimizar isso ou mesmo, né, contribuir para que não ocorram mais, né, processos de degradação. Além daqueles já inevitáveis na nossa complexa sociedade contemporânea. Professor, e quem quiser mais informações sobre o curso, o que deve fazer? Então, quem for da área, né, dessa área e quiser entender um pouco mais sobre, né, recuperação de áreas degradadas, pode procurar o Instituto FURB ou mesmo o Departamento de Engenharia Florestal da FURB, ou pode enviar um e-mail também, né, para mim, no caso, se quiser enviar direto, ou no próprio site do Instituto FURB tem
tudo sobre o curso, tem várias informações sobre esse curso e como também, né, fazer a inscrição, matrícula e o tempo também de duração. Além do próprio quadro docente e das disciplinas que também fazem parte dessa especialização. Isso. Professora, obrigada pela presença. O Preciso Saber de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo na semana que vem. Tchau, tchau.